Olá, graça, paz e prosperidade sejam com todos vocês, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Estamos aqui para mais um vídeo muito forte. Eu creio que o tema é bem forte, o que o Senhor vai fazer aqui, o Senhor vai falar. Fique até o final que certamente Deus ele vai te abençoar, ele vai te orientar, ele vai alinhar a sua vida assim como ele está alinhando a minha vida, está ajustando algumas coisas dentro das nossas vidas. Esse é o tempo que Deus está alinhando a noiva dele, alinhando a igreja dele, colocando as coisas em ordem, porque Deus é um Deus que organiza as coisas. Deus é um Deus que as coisas dele é com ordem, é com decência, e eu creio que essa palavra é uma palavra tão poderosa que se você receber ela com o teu coração aberto, eu peço que você abra o teu coração para aquilo que Deus vai falar, para aquilo que Deus vai ministrar, para aquilo que Deus vai operar, porque é uma palavra de alerta, é uma palavra encorajadora, é uma palavra sim, que eu creio que Deus está sim chamando-nos ao arrependimento genuíno, verdadeiro, um arrependimento eficaz. Eu creio que esse é o tempo que Deus ele está alinhando a noiva dele, e nós somos a noiva, porque o pai é um bom pai, corrige o filho que ama. E eu quero deixar uma palavra, eu creio que essa palavra ela vai trazer muito esclarecimento, ela vai trazer norte para a tua vida, ela vai tocar a sua vida, assim como Deus está tocando a minha vida. Creio que é um grande despertamento que Deus está levantando hoje o povo dele para um grande despertamento, para tirar o povo do coma espiritual, para tirar o povo da frieza espiritual. Esse é o tempo que o Espírito Santo está trabalhando muito forte, irmãos. Muito forte. Nós como igreja, nós como um povo, nós temos que se levantar. E eu creio que assim como não está fácil para mim, não está fácil para você, porque nós temos que ser realistas, nós temos que ser saber que nós somos humanos e nós dependemos do Espírito Santo, nós dependemos da pessoa de Cristo, nós dependemos do Pai e não podemos negligenciar a nossa vida de oração, a nossa vida da leitura da palavra, a nossa vida de entrega, a nossa vida de renúncia, a nossa vida de arrependimento, mas nós precisamos aprender alguns princípios espirituais com Deus e com os homens de Deus, aqueles a qual o Senhor coloca no nosso caminho, e também aqueles que nós lemos na história, na Bíblia, nas Escrituras, sabendo que o teu espelho, sabendo que o teu exemplo, o teu maior exemplo sempre é Jesus Cristo, sempre é o Senhor Jesus Cristo, porque sem Ele nada nós podemos fazer. E o nosso maior exemplo é o Senhor Jesus. E eu quero deixar uma palavra breve aqui com você que está em Atos. Eu vou ler alguns versículos 20, eu vou ler a partir do 19, que diz assim: e servindo ao Senhor com toda a humildade. Paulo falando aqui, ele estava discursando aos anciãos lá de Éfeso, servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente pelas casas, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento. Note isso, o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, eis que ligado eu pelo Espírito vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Mas de nada faço questão, note isso, irmãos, que Paulo está dizendo aqui, mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que me cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Vou parar por aqui no versículo 24. Eu li do 19 ao 24. Note aqui que Paulo ele está descrevendo tudo aquilo que ele estava passando, com lágrimas, com jejuns, tentações, ciladas que eram
colocada no caminho dele, que estavam sendo postas na vida dele, mas para ele nada importava mais do que fazer a vontade de Deus, nada importava mais a ele do que falar as coisas do verdadeiro evangelho, genuíno e verdadeiro. Nada importava mais a Paulo do que falar do amor de Cristo, falar da verdade de Cristo, falar dos princípios da palavra de Deus, falar da verdade de Deus, pregar a sã doutrina. Ele mesmo falou que ele pregava a sã doutrina. Tem diferença de doutrina para sã doutrina. A sã doutrina, ela cumpre todos os princípios espirituais. Eu não quero falar dessa diferença porque não é esse tema aqui, mas a sã doutrina, ela cumpre todos os princípios espirituais da palavra, sem acrescentar, sem tirar, sem pôr e sem também deixar de falar. Note que Paulo aqui, ele estava falando, ele estava discursando que tudo que ele estava fazendo era se doar na obra, era se entregar ao ministério, era ter o fervor, a paixão pelas vidas, mas principalmente pelo Senhor Jesus, porque esse foi um homem que foi marcado. Paulo, eu costumo dizer que muitos de nós temos milagres em Deus, temos bênçãos de Deus, mas nós precisamos ter um encontro com Deus. Foi isso que aconteceu em Atos 9. Esse homem, ele foi totalmente transformado pelo Senhor. Muitos já conhecem a história em Atos 9, onde ele teve um encontro, onde ele estava perseguindo a igreja do Senhor, o povo do Senhor, perseguindo, achando que estava fazendo a obra de Deus, achando que estava fazendo a vontade de Deus, achando que estava no caminho certo, mas estava indo contra o caminho, estava batendo de encontro ao caminho, onde ele deveria ir ao caminho, entrar no caminho que era Jesus, que ele é o caminho, a verdade e a vida. E engraçado que ele não teve um milagre ali, ele teve um encontro com Deus. Jesus marcou a vida daquele homem de uma tal forma, de Paulo, que ele nada mais importava para ele a não ser fazer a vontade de Deus. E note que hoje eu creio que o Senhor está restaurando a igreja dele, está restaurando um povo para pregar o verdadeiro evangelho, para pregar a palavra verdadeira, pura, genuína, eficaz. Uma palavra vinda diretamente do trono de Deus, uma palavra que é sim de confronto, uma palavra que confronta sim o pecador, para que ele possa receber um toque de Deus, se consertar e para que ele possa ser curado, liberto, restaurado e salvo. Nós não podemos, irmãos, assim como Paulo, pregar um evangelho não que o evangelho da vitória, o evangelho da conquista, o evangelho da prosperidade, no sentido de você ser próspero em tudo. Isso não é errado, mas eu creio que o Senhor hoje, o Senhor nesse tempo, ele está restaurando a verdadeira e pura e genuína palavra. Note que a verdadeira, pura, genuína palavra, esse homem estava tão imbuído da graça de Deus, assim como eu e você temos que estar. Ele estava tão imbuído da graça de Deus que ele diz aqui no versículo, que ele estava no versículo 29, diz que ele estava servindo o Senhor com toda a humildade do coração dele, com lágrimas, com pranto, com choro, passando por ciladas, tentações, mas ele continuava servindo ao Senhor. E interessante que o Espírito Santo, ele tinha tanta intimidade com Deus, que o Espírito Santo revelava a ele tudo que sobrevinha, tudo que estava para acontecer com ele, tudo que estava para acometê-lo. Mesmo assim, ele tremendo isso, irmãos. É tremendo porque mesmo assim, com prisões, com tribulações, com desertos que ele sabia que ele ia passar, que o Espírito Santo avisava ele, ele falava, não, mas eu fui chamado para isso. Foi para isso que eu vim a essa hora. Como Jesus disse em determinado momento da vida dele, que as coisas estavam tão apertadas na vida do Senhor, e ali Jesus numa agonia, numa dificuldade, passando por apertos, por apuro, aonde
A alma do Senhor Jesus Cristo estava ela estava aflita, e ele disse: não, mas para isso eu vim a esta hora, foi para isso que eu vim, foi para esse propósito que eu vim, foi para isso que eu fui chamado, foi para isso que eu fui trago a esse mundo. E é interessante notar que aqui o Espírito Santo estava apontando o caminho para Paulo, mas ele diz que no versículo aqui 24 que de nada ele faz questão. De nada ele fazia questão, nem tem a vida dele por preciosa, nem estimava mais a vida de tal comunhão, de tal relacionamento, de tal intimidade que ele tinha com o Senhor, contando que ele cumprisse a vontade de Deus, que ele obedecesse a palavra de Deus, que ele fizesse aquilo que ele tinha recebido de Jesus Cristo, para dar testemunho acerca do Evangelho e acerca da graça de Deus, não importando o que acontecesse. Esse é o tempo que eu e você, nós precisamos buscar o Senhor, nós precisamos estar na presença de Deus, nós precisamos estar envolvido mais com o Espírito Santo, mais imbuído na presença do Senhor, mais rendido aos pés do Senhor, olhando para o autor e consumador da nossa fé, olhando para aquele que pode fazer todas as coisas. Assim como Paulo, ao ponto de Paulo ele dizer que a palavra, ainda que ele estivesse preso, em Atos 16, ele estava preso ali, mas ele disse que ainda que ele estivesse preso, literalmente ele estava preso. Ele disse, ele estava tão imbuído da fé, tão imbuído do Espírito, tão imbuído da graça, tão imbuído da presença do Espírito Santo, tão cheio do poder de Deus, que ele falou: ainda que eu esteja preso, mas contudo a palavra não está presa, a palavra está livre, a palavra tem que ser apregoada, o arrependimento tem que ser apregoado, o verdadeiro evangelho tem que ser apregoado. Deus me levantou, me levantou, sinto a graça de Deus aqui, a presença de Deus aqui falando, e Deus me levantou para essa hora, Deus me levantou para esse tempo, Deus me levantou para essa geração, Deus me levantou no meu bairro, Deus me levantou na minha cidade, Deus me levantou na minha igreja. É isso que Deus está falando para você aqui. Deus te levantou para esse tempo, sim. Deus te levantou para o teu bairro, para o teu município, para a tua rua, para os teus vizinhos, para a tua igreja, para o Brasil e para as nações. Esse é o tempo que Deus te levantou. Deus está organizando, alinhando, ajustando, despertando a igreja dele para um tempo profético, para um tempo poderoso, para um tempo onde ele vai operar através dos filhos e filhas. E você, amado, você, amada, você, filho e filha, você é escolhido, você é escolhida do Senhor para este tempo. Assim como Paulo foi escolhido, você é escolhido, você é escolhida para fazer a diferença, para falar o evangelho verdadeiro e genuíno, aquilo que o Espírito Santo encher a tua boca. Abra a tua boca que ele vai encher, abra a tua boca que ele vai encher a tua boca para levar o evangelho a todos os lugares, a levar em Jerusalém, a Samaria, até os confins da terra. Você foi escolhido para este tempo, assim como Paulo, para falar a verdade. Continue, Deus manda eu dizer para pessoas aqui, continue falando a verdade do evangelho, com princípios, com estatutos, com mandamentos. O evangelho de Deus não é bagunçado, ele é real. Paulo, mesmo Paulo disse que ainda que um anjo mude o evangelho, ainda que um anjo venha do céu, note isso, meus irmãos, ainda que um anjo venha do céu, se ele mudar o evangelho e eu mudar e nós mudarmos esse evangelho que foi constituído pela palavra, que é a palavra de Deus, for mudada, que nós, o anjo e eu e nós, sejamos considerados anátemas, malditos, miseráveis, pobres, cegos, falidos, nu, trazendo para o dia de hoje. Nós não podemos mudar a palavra, nós não podemos mudar o verdadeiro evangelho genuíno
puro. A essência do evangelho sim, não mudou. De Gênesis a Apocalipse, ele não mudou. Deus quer nos prosperar, Deus quer nos abençoar, Deus quer sim que a gente coma o melhor dessa terra, mas tenha um adendo, obedecendo. Deus quer que a gente prospere em todos os nossos caminhos, é a vontade de Deus, mas a vontade de Deus é levar o povo dele, é levar eu e você ao arrependimento genuíno e verdadeiro, consertar as nossas vidas, consertar nossos erros, os nossos enganos, as nossas mazelas, as nossas brechas, é se organizar, é se endireitar. Eu creio que Deus está endireitando os nossos caminhos nesse tempo, está endireitando a igreja, endireitando o povo. Ele está lavando um povo, levantando um povo santo, lavado e remido com o sangue do Cordeiro para fazer a diferença. Ao ponto de a gente estar tão em santidade, em processo de santificação, em processo de alinhamento juntamente com Deus, juntamente com o Espírito Santo, ao ponto da gente falar, eu e você falar assim, eu não vivo mais eu. Paulo, o mesmo Paulo, interessante, o mesmo Paulo diz, eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que eu vivo agora na carne, agora vivo pela fé no Filho de Deus. Olha quão profundo é isso, meu irmão, minha irmã, quão profundo é isso, que o mesmo Paulo disse, não vivo mais eu. Essa é a verdadeira essência do evangelho. Ele não vivia mais ele. Isso está, ele mesmo disse, está sendo comprovado aqui, onde ele disse, pouco importa se eu vou morrer, pouco importa se eu vou perecer, pouco importa se as coisas para mim vão acabar aqui. O que importa é eu fazer a vontade de Deus, é ouvir a voz de Deus, é obedecer a Deus, obedecer a tua palavra, obedecer a sua sã doutrina, é eu levar aquilo que eu fui transformado. Hoje eu sou uma pessoa transformada, então eu posso levar a transformação. Assim como eu e você que está sendo transformado, alinhado pelo Espírito Santo aqui, você pode levar a transformação. Assim como Paulo foi transformado, ele pôde levar a transformação ao ponto de dizer, eu estou aqui pregando o arrependimento para com Deus e a fé no nosso Senhor Jesus Cristo, porque ele tinha já se arrependido dos pecados, das falhas, dos enganos, das maledicências, daquilo que ele cometia. Talvez Deus está falando com você para que você se arrependa, para que você pare de fazer aquilo que você já sabe, aquilo que Deus já colocou no teu coração que é errado, aquilo que Deus não quer mais que você faça, que você não fique sentado na roda dos escarnecedores, que você não fique mais falando mal das pessoas, falando mal dos irmãos, falando mal dos seus pastores, dos seus líderes, falando mal dos governantes, falando mal do teu trabalho, do teu patrão ou do teu funcionário, seja lá de quem for. Deus está falando com pessoas aqui, então pare com isso. A Bíblia não manda nós sermos juízes, irmãos, nem mesmo de governantes, eu não quero falar nomes aqui de governantes políticos, partidos. A Bíblia não fala, a minha Bíblia e a tua fala para que nós oremos por todas as autoridades, para que eles cheguem ao conhecimento de Deus e Deus os salve. É desejo de Deus salvar a todos. Nós precisamos mudar a nossa forma de agir, a nossa forma de pensar, a nossa forma de falar, como eu disse, a nossa forma de agir. Nós precisamos estar mais próximos do Senhor Jesus, mais próximo de Cristo, mais próximo da palavra, mais próximo do Pai, mais próximo do Espírito Santo e de Jesus, para que a gente possa não estar mais sendo levado por qualquer coisa, por qualquer vento de doutrina ou por qualquer situação que nos cause desconforto, entristeça o Espírito Santo, entristeça ao Senhor e traga a luta a nós, irmãos, e traga temporais a nós. Tem coisas que a gente passa que muitas vezes tudo passa pelo Senhor. Ou ele permite ou ele prova, mas tem coisa que a gente entra que nós mesmos se colocamos. Então nós não somos levantados para apontar, para ser juiz, para fazer aquilo que somente o justo juiz. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o juiz, ele é o advogado,
Ele é o médico, Ele é o que faz e acontece. Nós não, nós estamos aqui sendo levantados para fazer a diferença, para fazer totalmente a diferença nessa terra. É isso, como eu disse, nós somos levantados para um propósito, para um fundamento, para pregar a verdade, as boas novas, o evangelho genuíno e verdadeiro. Mas nós precisamos realmente dobrar o nosso coração ao Senhor, pedir perdão a Deus e se converter dos nossos maus caminhos. A Bíblia diz, né? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, note, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. 2 Crônicas 7,14. Então nós precisamos terminantemente, como eu disse, a Bíblia não mudou de Gênesis a Apocalipse, ela continua sendo um evangelho de princípios, de mandamentos, de estatutos, de santidade, de arrependimento, de conversão, ela ainda continua condenando o pecado, tá entendendo? Então é um evangelho de renúncia, é um evangelho de tomar a sua cruz, é o evangelho aonde nós precisamos realmente dobrar o nosso coração à verdadeira palavra, ao verdadeiro princípio, ao verdadeiro senhorio do Senhor Jesus Cristo. Eu deixo essa palavra ao seu coração e peço ao Espírito Santo que ele traduza tudo que for para a tua necessidade, para que o Senhor traduza toda essa palavra dentro do teu interior e te toque de uma forma tão sobrenatural e te desperte, te levante, te erga e te fortaleça e te tire de todo engano, te tire de toda dificuldade, te tire de toda falta de entendimento e te saque desse lugar e te plante na videira verdadeira, aonde você falará as palavras de Cristo, você será vida em outros lugares, você será, eu estou declarando sobre a tua vida, você será um porta-voz, um atalaia, um sentinela, você será um profeta, uma profetisa, você será um arauto para esse tempo, no nome de Jesus. Quero orar pela tua vida e te abençoar, no nome de Jesus. Pai, a tua palavra está aqui e foi entregue, que o Senhor possa tocar na vida de cada um, Senhor, que o Senhor possa abençoar, desperta-nos, Pai. Desperta-nos para um evangelho genuíno, verdadeiro, eficaz. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas. Perdoa, Senhor, das vezes que o Senhor manda a gente falar e nós guardamos a palavra. Perdoa-nos quando o Senhor manda nós se calarmos e nós falamos antes do tempo ou até mesmo falamos o que não devia. Nos perdoa. Perdoa a tua igreja. Perdoa o pecado do nosso. Perdoa o pecado do teu povo, Pai. Nos traga um coração arrependido. Nos traga, Senhor, em nome de Jesus, uma unção de comoção, de quebrantamento e de arrependimento. No nome do Senhor Jesus Cristo, para que possamos, Pai, voltar o nosso coração ao Senhor, dobrar ao senhorio de Jesus Cristo e assim render ao Espírito Santo. Eu oro no nome de Jesus Cristo e te abençoo, e te abençoo em nome de Jesus e declaro que o poder de Deus te toca, que o poder de Deus te levanta, que o poder de Deus te esclarece, que o poder de Deus, ele possa, em nome de Jesus, abrir o teu entendimento e que a palavra, você que não entende a palavra, que a Bíblia se descortine, que a revelação de Deus entre no teu espírito e que você possa mergulhar nas escrituras, mergulhar na oração, mergulhar na entrega, na rendição aos pés do Senhor. Eu oro e te abençoo e declaro bênçãos, declaro vida, declaro paz, prosperidade e saúde. Em nome de Jesus Cristo. Você que ficou até o final, curta esse vídeo, compartilhe, ative o sininho, abençoe mais alguém e seja um canal de verdade, um canal de vida, um canal da verdadeira palavra que o Senhor vai colocar dentro do teu coração e do teu espírito para que você possa ser a diferença aonde Deus te plantar. Deus te abençoe.